E hoje no nosso quadro Dicas de Jardinagem vamos falar sobre replante das orquídeas e o seu cultivo. Eu estou aqui com a Kátia Orquidófila. Tudo bem, Kátia? Tudo bem? Olha que lugar lindo aqui, hein, no Orquidário Morumbi, na zona sul de São Paulo, um lugar maravilhoso que vocês devem conhecer, viu? Hoje, continuando aqui a nossa série sobre orquídeas, que tem muito a ser dito, nós vamos falar por que é importante a gente fazer essa troca do vaso, né? Sim, aqui no caso, essa orquídea é uma catleia e aí tem um momento certo para replantar, tá? Geralmente é quando a planta tá para fora do vaso ou chegando bem próximo. E aqui, principalmente se o substrato também não estiver de acordo, a gente também pode replantar, tá? Então, nós vamos fazer passo a passo para todo mundo entender como é fácil cultivar orquídea, principalmente nesse momento que é o momento de replante. Qual que é o vaso adequado? Olha, temos vasos de barro e também temos vasos de plástico, tá? O vaso de barro, geralmente as pessoas preferem mais o vaso de barro porque fica mais bonito. Se a pessoa quer padronizar o orquidário, então usa vaso de barro. Mas tanto faz a utilização, quanto o barro ou o de plástico. A única coisa que modifica é a forma de cultivo. Quando você cultiva em vaso de barro, a planta seca mais rápido. Se você coloca o substrato, tem que ser um substrato que mantenha um pouco mais de umidade, senão vai secar muito rápido o substrato no vaso de barro. Agora, ao passo que no vaso de plástico, quando você replanta no vaso de plástico, a umidade retém mais. Então você pode colocar menos esfagno, que é um tipo de substrato que eu vou mostrar para vocês, tá? Nós temos aqui, né, o substrato. O substrato é o que vai ser envolvido para utilizar na hora do replante. É o que a gente vai envolver as raízes. Que tipo é esse? Esse substrato a gente o chama de esfagno. Ele também é um composto, aqui é uma mistura, né? Que tem pessoas que preferem usar só esfagno, coisa que eu aconselho pelo menos misturar um pouco com casca, para não deixar ele muito só o esfagno, porque fica muito úmido, né? Então, aqui nós temos casca de pinos, casca de árvore lavada, tá? Também algumas folhas de árvore, também tudo lavado, que isso a gente chama de substrato, que é esse composto que a gente vai usar para replantar. Então, é aconselhável primeiro lavar o substrato, tá? Lava-se para tirar toda a impureza ou qualquer sais, de qualquer problema que tenha, você lava bem, deixa úmido para você poder começar a utilização. Agora eu optei então pelo vaso de barro, mas e qual a escolha do tamanho? Exatamente, isso que a gente tem que se preocupar também, porque outra coisa, a orquídea você nunca pode plantá-la em vaso muito grande, ela não gosta. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou plantar num vaso grande, porque aí já fica 2, 3 anos, ela tem um lugar mais espaçoso para crescer. Não é assim. Em relação às orquídeas, tá? Elas têm que estar, é necessário que elas estejam em vasos em tamanho adequado. Isso você só vai ver, né? Lógico, com o tamanho da planta que você tem em mãos. Então nós vamos começar primeiro tirando a planta do vaso, tá? Depois que nós tiramos do vaso, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente fala de asepsia da planta. Nós vamos tirar, ok? Nós vamos tirar a planta desse arame. Isso aqui, ó, esse arame, a gente chama de tutor. Ele dá toda a estrutura aí. Exatamente, ele tutora a flor. Porque a flor, ela tem que estar no campo de visão para quem está apreciando. Então, o tutor, ele segura. Porque na natureza, ela cai, ou no caso, ela pode ficar arqueada. Mas a planta, geralmente, ela é tutorada para melhor expor a beleza da planta, né? Da flor. Outro passo. Aqui a gente chama essa parte aqui, no caso da catleia, a gente chama isso aqui de espata. A gente tira a espata. Uma dica, quando a gente tira a espata ainda verde, é melhor. Você viu como ela saiu fácil? Quando você deixa a planta para replantar e não corta, assim que ela termina a floração, não corta rapidamente, a espata vai ficar amarela, cria uma palha, que depois para cortar é mais difícil. Então, abre a espata, no caso das catleias, tá? Você abre a espata, tira, ainda verde, tá bom?
A tesoura é muito importante, ela tem que ser no formato de poda de uva, tá? Que ela vem assim, olha, você pode pegar com... Na diagonal. Isso, na diagonal. Você pode cortar com cuidado, tá certo? Coisa que, se tivesse essa espata seca, você teria mais trabalho para retirar. Aqui nós chamamos de folhas, né? Isso aqui são os bulbos, tá? Então, toda vez que você for replantar, principalmente a catleia, ela é envolvida aqui, olha, com essa palha aqui, né? Ela tem essa palha que a gente vai removendo para deixar bem limpinho, para mostrar que a gente está fazendo a asepsia da planta, olha. E outra coisa, na hora que eu estou limpando aqui assim, você está vendo? Aqui grudou, ó. Se eu vejo que tem a raiz que tá boa, tá verde, tá grudada aqui, eu não forço. Eu posso deixar isso aqui, tá? Deixa aqui. E outra coisa, não é ficar arrancando com qualquer jeito. Passa suavemente a mão nas raízes, perceba que ela tá bem firme, então ela não tá seca. Quando você passa a mão assim e sai aquele punhado, o que sair, você tira. E o que ficar preso, que você percebe que tem uma resistência, não tira. Porque a raiz é importante justamente na hora do replante. Vamos ver então como é que a gente coloca no vaso? Olha, primeiro, temos que ver aqui o tamanho do vaso. Gente, outra dica. O vaso, é muito importante o vaso adequado. O vaso que seja do tamanho próprio para essa orquídea. Nunca coloque em vaso grande. Primeiro, você vai usar muito substrato, além de gastar esse substrato vai ficar muito no vaso, vai demorar muito tempo para secar, tá? É como se você estivesse jogando fora, tá? Vaso e substrato. Esse aqui também não, você tá vendo? Olha, ela ainda continua grande. Eu acho que o melhor é esse. Então, esse né? aqui é o melhor para essa planta. Lembrando também que antes da gente envasar, eu tenho que dar uma lavada na planta, tá? Eu tenho aqui um balde, mas você pode fazer na água corrente, tá? Pegar e lavar as raízes, lavar a folha, para tirar o excesso de substrato antigo, qualquer sujeira que tenha na planta, certo? Depois disso a gente seca. Né? Já tá lavadinha. E aí o outro passo, né? É colocar. Se a pessoa tem brita, pode pôr brita. São as pedrinhas. Nunca argila, só a brita. E aqui eu tô utilizando casca, tá? Casca de árvore para drenar. Mas também no substrato tá misturada a casca de árvore. Aí o que a gente faz? A gente abre, como fosse fazer um ninho, tá? No caso, esse replante que eu estou mostrando para você é justamente, para vocês, né? É justamente da espécie que é a catleia, né? Então o que a gente faz? Pega a traseira dessa planta e coloca bem próximo aqui, olha, ao vaso, ao final do vaso, tá? E aí com a mão em pinça, você segura aqui e vem, coloca aqui, sempre procura ficar reta, senão daqui a pouco você fica muito sobre o vaso. Então você segura, né, aqui. O mais importante é deixar a planta bem rente ao vaso. Isso aqui é o rizoma, então eu não posso afundar e não posso deixar assim. Tem que estar... Na altura do vaso, da borda do vaso. Exatamente, na altura da borda do vaso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar como uma pinça e vou acrescentando o substrato aos poucos, tomando conta que eu não estou apertando muito, principalmente para não quebrar as raízes, né? Aqui, colocamos então a planta. Eu quero tutorar para justamente firmar um pouco mais, né? Eu seguro aqui, ou eu amarro. Fica bonito a gente deixar sempre bem caprichado o vaso, né? Para a planta ficar mais bonita.